A história de José. José era um jovem sonhador, nascido em uma família numerosa. Era o penúltimo dos 12 filhos de Jacó, mas embora quase o caçula, ele se destacava entre os irmãos. Jacó amava profundamente José, talvez porque ele era filho de sua amada esposa Raquel, e porque via em José uma pureza e uma bondade que iluminavam sua vida. Por este motivo, Jacó presenteou José com uma túnica de várias cores, uma vestimenta preciosa na época que representava um carinho especial. Este ato, no entanto, despertou a inveja e o ressentimento dos irmãos. Os sentimentos negativos dos irmãos só aumentaram com o tempo, principalmente quando José começou a ter sonhos estranhos. Em um de seus sonhos, ele e seus irmãos estavam atando feixes de trigo no campo, e de repente, os feixes dos irmãos se curvavam diante do céu. Em outro sonho, José via o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Quando contou esses sonhos à família, o ressentimento aumentou, pois os irmãos o viam como alguém arrogante, que se achava superior. Um dia, Jacó pediu a José que fosse até o campo para verificar seus irmãos e o rebanho. No entanto, os irmãos viram José de longe e planejaram uma armadilha. "Lá vem o sonhador", disseram entre si, enquanto tramavam. Rúben, o irmão mais velho, interveio, sugerindo que eles não matassem José, mas que o jogassem em um poço vazio. No fundo, Rúben pretendia resgatar José mais tarde. Seguindo o plano, os irmãos o agarraram, tiraram sua túnica colorida e o lançaram no poço. Enquanto se alimentavam, avistaram uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito. Judá teve então a ideia de vender José como escravo, argumentando que seria mais vantajoso obter algum lucro do que deixá-lo morrer. Assim, por algumas moedas de prata, José foi vendido e levado ao Egito, onde passou a pertencer a Potifar, oficial do faraó e chefe da guarda. No Egito, José rapidamente se destacou pelo seu caráter íntegro e pelas suas habilidades. Tudo o que ele tocava prosperava, e Potifar percebeu que havia algo especial em José. Em pouco tempo, ele foi promovido à posição de administrador da casa, cuidando de todos os bens do oficial egípcio. Potifar confiava plenamente em José, mas essa prosperidade trouxe novos desafios. A esposa de Potifar se sentiu atraída pelo jovem servo e tentou seduzi-lo. No entanto, José, fiel ao seu caráter e à sua fé em Deus, recusou veementemente. Ele deixou claro que não poderia trair a confiança de seu senhor, nem pecar contra Deus. A mulher insistiu várias vezes, mas José se manteve firme. Um dia ela agarrou o manto de José, mas ele fugiu, deixando o manto para trás. Humilhada e rejeitada, ela acusou falsamente José de tentativa de assédio, e Potifar, acreditando nas palavras da esposa, mandou prender José. Mesmo na prisão, Deus continuou a abençoar José, que logo ganhou a confiança do carcereiro. Ele foi colocado no comando de outros prisioneiros e tornou-se responsável pelas atividades na prisão. Durante esse tempo, 2 dos servos do faraó foram encarcerados, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Ambos tiveram sonhos estranhos, e ao verem a habilidade de José em interpretar, pediram sua ajuda. José explicou que o copeiro-chefe seria restaurado ao seu cargo, enquanto o padeiro-chefe seria executado. Os sonhos se realizaram exatamente como José havia previsto. Quando o copeiro foi liberto, José pediu que se lembrasse dele junto ao faraó, mas o pedido foi esquecido, e José continuou preso. Somente anos depois, quando o faraó teve sonhos enigmáticos que ninguém conseguia interpretar, o copeiro lembrou-se de José e recomendou seus talentos ao faraó. Imediatamente, José foi levado ao palácio e o faraó contou seus sonhos: 7 vacas gordas que eram devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias que eram consumidas por 7 espigas secas. José interpretou que os sonhos significavam 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome. Ele aconselhou o faraó a nomear um supervisor que armazenasse alimentos durante os anos de abundância, para que o Egito não perecesse durante os anos de escassez. Impressionado com a sabedoria e a clareza de José, o faraó o nomeou governador do Egito, concedendo-lhe poder e autoridade para executar seu plano. Assim, José, que antes fora escravo e prisioneiro, agora ocupava uma posição de destaque no Egito. Ele foi vestido com linho fino, recebeu um anel-selo do faraó e uma esposa de alta linhagem, vivendo agora em meio à riqueza e prestígio. Durante os anos de abundância, ele organizou a colheita e construiu grandes armazéns, enchendo-os de trigo para os anos de fome que se aproximavam.
Quando a fome finalmente atingiu o Egito e as regiões vizinhas, inclusive Canaã, onde Jacó e seus filhos viviam, José se tornou uma figura de esperança para muitos. Pessoas de várias terras iam ao Egito em busca de alimento, incluindo os irmãos de José, que não o reconheceram quando foram comprar trigo. Ao ver seus irmãos, José sentiu uma mistura de sentimentos. Ele testou-os, primeiro acusando-os de serem espiões, depois exigindo que trouxessem o irmão mais novo, Benjamim, como prova de sua boa-fé. Quando finalmente trouxeram Benjamim ao Egito, José se emocionou profundamente ao ver seu irmão mais novo, mas continuou seu teste, escondendo uma taça de prata no saco de grãos de Benjamim e acusando-o de roubo. Finalmente, incapaz de conter a emoção, José revelou sua verdadeira identidade aos irmãos, que ficaram atônitos e amedrontados, temendo vingança. Porém, José os tranquilizou, afirmando que tudo o que havia acontecido fazia parte dos planos de Deus. Ele reconheceu que, embora os irmãos tivessem agido por inveja, Deus transformou essa traição em bênçãos. José perdoou seus irmãos e providenciou para que toda a família se mudasse para o Egito, onde seriam bem tratados e viveriam com segurança durante os anos de fome. Jacó e seus filhos, junto com suas famílias, foram acolhidos pelo faraó e receberam uma boa terra para viver. O reencontro de José com seu pai foi comovente, e Jacó pôde finalmente descansar em paz, sabendo que seu amado filho estava vivo e bem. A grande lição da vida de José é o poder do perdão e da perseverança. José experimentou o abandono, a escravidão, a injustiça e a prisão, mas nunca perdeu sua fé em Deus. Ele foi moldado por suas provações e, no fim, tornou-se um homem íntegro, forte e misericordioso. Ele mostrou que, independentemente das circunstâncias, devemos confiar no plano de Deus, pois até os maiores obstáculos podem se transformar em bênçãos e transformar tudo para o bem daqueles que o amam e permanecem fiéis.